De volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira às 11h30 da noite. O nosso programa vai ao ar aqui nesse canal que é sensação do nosso povo goiano. Não deixe de nos acompanhar também pelas redes sociais, pelo Facebook, Instagram, Twitter e no canal da PUC TV Goiás no YouTube. Hoje nós estamos falando de psicologia esportiva e da modalidade de esporte Taekwondo, que é uma modalidade que se tornou olímpica e que nas Olimpíadas passadas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, nós tivemos lá um medalhista que agora está aqui em Goiás, né, Edgar? Isso, hoje ele representa o estado, né? E está fazendo parte. Ele continua treinando, pensando. Ele mora em São Paulo, né? Mas representa Goiás com a nível federação. E você é o técnico dele? Aqui em Goiás, sim. Aqui em Goiás. Então, como é que funciona isso? Ele tem um técnico? Não, porque na verdade é o seguinte, hoje você representa o clube, representa o estado em competições nacionais, representa o país em competições internacionais. Você não compete, mas só é técnico? Não, já parei. 42 anos. Tem um limite de idade? Não, é porque eu resolvi levar a minha vida como técnico, né? Eu tenho uma filha que também é atleta, então eu resolvi dedicar para ela. E usar a sua filha está em que grau? Ela é faixa preta segundo dan e atleta da seleção brasileira adulta hoje. Ah, é da seleção brasileira? Ela passou pelas E você é técnico dela? Isso, é técnico dela. Ela foi seleção brasileira cadete, né? Seleção brasileira júnior e hoje ela é seleção brasileira Você adulta. falou que ela é faixa preta. O Taekwondo é como as outras modalidades marciais, tem várias faixas. Isso. Começa a faixa branca e vai até a faixa preta. Todas as artes marciais, elas têm a faixa, o cordão, ou qualquer identificação como... Que é uma graduação, né? Como graduação. E cada graduação, ela representa ali o início, o tem meio, a faixa branca só que não é o tem início. fim. A faixa de entrada é a branca. Quem entra lá já pega a branca. Você já entra como faixa branca, porque na verdade a faixa branca, ela não é uma graduação, ela é um início. É o início. Ela só mostra que você entrou por aqueles momentos ali, aqueles meses. Sem faixa, só o cara que não está que não fazendo tem um uniforme. Taekwondo. Quem não é do Taekwondo, Taekwondo é o sotaque de Taekwondo, viu? Porque Taekwondo parece nordestino falando. Então, Taekwondo. O Taekwondo entrou para ele, o cara já é faixa branca. Quando você compra o uniforme e matricula na academia, você já é faixa branca. Já é faixa branca, ok. Depois da faixa branca vem a faixa amarela. Faixa amarela, isso. Ok. O que em termos de técnica corresponde a cada uma dessas faixas? Por exemplo, para sair da branca e para a amarela, que requisitos a pessoa tem que reunir para ser um faixa amarela? Então, no esporte organizado, como é o taekwondo, o karatê, a maioria hoje não tem mais espaço para desorganização. Sim. Então, ele tem que estar afiliado, ele se filia, o professor ou mestre que ele treina faz uma avaliação técnica, ele tem que aprender ali um conjunto de técnicas. No taekwondo fala assim... É só técnica de lutas ou técnicas Não, é uma luta, também, né? Mas ele tem que aprender uma coreografia de movimentos que simila uma luta. É uma luta imaginária. Então, algumas coisas imaginárias ele tem que fazer. Isso nas primeiras graduações. As graduações seguintes, faixa verde, azul, vermelho, ele já aprende um pouco da defesa pessoal, ele aprende um pouco de técnicas de kyopá, que é quebramento de telha ou tijolos, até chegar à faixa preta, que é um teste mais avançado, que ele é mais exigido. Esses requisitos humanos, ele é exigido todo momento, até quando você entra na academia. Agora, o faixa preta também tem graduação, né? Você falou aí que a sua filha é faixa preta, segundo dan. Os dans vão até quando? Vai até o 10º. Até o 10º. Quando você pega a faixa preta, você já pega a faixa preta primeiro dan. Daí então você começa a ter um tempo mais longo, uma exigência mais de trabalho, de conquistas. Não só competições, mas, por exemplo, eu sou faixa preta quarto dan. A minha exigência é meu trabalho como técnico, a minha formação, cursos. Para chegar no final da carreira, para ser um 10, um 10º dan, o que ele tem que ser? Olha, o 10º dan ele é um só por vez, né? Então ele tem que ter muito tempo, ele tem que ter muito trabalho prestado com o taekwondo internacional. E geralmente ele é o quê? O presidente da associação? Normalmente ele é presidente da Federação Mundial de Taekwondo. Só o presidente? Isso, só o presidente ele é o único que chega nessa graduação. E se ele deixar de ser o presidente, como é que faz? Não, ele continua 10º dan. Ele continua 10? Ele continua 10º dan. Porque, na verdade, eu gosto de usar um ditado que a graduação de mestre, quem te dá mais é a sociedade.
porque ela tem que ver o seu faixa trabalho preta prestado. em si é um mestre. Ele é um professor. É um professor? É um professor. Ok. Até terceiro dan. Quarto dan acima, ele já é mestre. Ah, já é mestre. Sétimo dan acima, ele é grão-mestre. Mas de tudo isso, eu acho que a sociedade, o meio esportivo, ele te dá a graduação como mestre quando ele vê o seu trabalho bem prestado, como ele vê a sua importância, não só como esportista, mas como formador. Sim. No caso, você é quarto dan, então você é mestre. Sou mestre. Ok. E aí existe uma cerimônia, um ato de concessão desse título? Existe primeiro um teste, né, que é você faz um exame. E depois do exame, a sua condecoração com a graduação, existe toda uma cerimônia marcial. Okay. E em Goiás, você está no grau mais evoluído? Não. Hoje, tem alguém que está num grau superior? Hoje nós temos vários, né? Aliás, eu sou quarto dan, nós temos sétimo dan aqui em Goiás. Hoje nós temos o grão-mestre Sobrinho, que é uma figura bem conhecida no meio das artes marciais, trouxe o taekwondo para o estado de Goiás, é o mestre mais antigo do Brasil, foi o primeiro mestre do Brasil de taekwondo. Vocês têm uma academia que o pessoal se encontra lá para treinar? Então, hoje nós temos, eu faço parte da Federação Goiana de Taekwondo, que é presidida pelo grão-mestre também, Ricardo Favorito, né, que é uma personalidade muito grande dentro do meio das artes marciais também. Nós temos a Federação Goiana de Taekwondo, que hoje, o nosso QG hoje é a academia do ícone do esporte marcial, que é o César Galvão. Não sei se vocês já ouviram falar que subia na parede, quebrava telha. Sim. Teve um tempo nos Estados Unidos, daí hoje ele está de volta, montou uma academia. O nosso QG hoje é na academia do César Galvão. Quantos praticantes do taekwondo tem aqui em Goiás? Olha, hoje a nossa federação tem mais de 5 mil filiados, mais de 10 mil praticantes. Ah, é? Mais de 10 mil praticantes. A federação abrange qual território? O estado de Goiás todo? Todo o estado de Goiás. Nós temos hoje atletas e mestres, professores do entorno do nosso estado que não são Goiás, mas filiam a Goiás, porque nós ganhamos o título ano passado de melhor federação do Brasil. Isso foi dado na organização, no número de filiações em dias e em resultados também. Ok. Doutor, essas graduações todas no esporte, isso eu imagino que corresponde, né, a uma... Na medida que o atleta vai se graduando, também vai acumulando aí alguma maturidade psicológica, não é isso? Sem dúvida. Acho que a criança, quando chega e ganha a primeira experiência, aquilo já é um tijolinho que vai se moldando para que ela construa a sua própria estrutura. Porque na medida que ele vai conquistando um grau, ele também vai adquirindo mais confiança, mais autonomia, não? No caso das lutas marciais, isso tem um valor porque implica em não só ganhar e perder ou conquistar algo, mas há uma disciplina de autoconhecimento e de percepção do outro que raros esportes, porque as lutas são clássicas para esse ensinamento, raros esportes têm. Você bota seu filho na escolinha de futebol, ele vai querer fazer gol, chutar e no máximo estar com os coleguinhas ali, mas qual o momento que ele para, ele se sente único, mas pertencente ao todo. As lutas marciais vão por aí. Então, assim, quando a luta tem estes princípios e eles são marcados, a formação humana vai junto. E aí, claro, né? Quanto mais capacidade, tempo e dedicação a pessoa tem, mais ela evolui. Isso é em tudo na vida. Eu vejo, assim, algumas situações que os treinadores, eles engessam muito o time, porque, no caso de futebol, ou mesmo outros times, vôlei, basquete, times coletivos, que os treinadores, eles definem um esquema tático. Perfeito. E exigem, obrigam que os jogadores obedeçam o seu esquema tático. E, às vezes, isso vira fracasso. Em outras situações, alguns atletas mais geniais conseguem desobedecer o técnico. Descobrem no jogo que o comando não está correto, ele desobedece e aí vira um sucesso. A gente já viu isso em filmes, tem vários filmes que ilustram essa situação, mas também a gente assistindo a jogos de futebol, de basquete, a gente vê que às vezes isso ocorre. Esse fato do atleta, de repente, não perceber assim, que a coisa não está correta e ele mesmo toma conta em campo, chama os colegas e fala, vamos fazer isso, tal. Isso mostra que o jogador adquiriu um nível tal de maturidade psicológica que ele é capaz de se destacar, digamos assim, do esquema do técnico e
acho que você está pregando a desobediência, mas é por aí. Deixa eu ver se eu te explico tecnicamente o que, que você está dizendo. Você está dizendo com muita pertinência, né? Por que algumas vezes nós vemos o nosso Ronaldinho Gaúcho fazer um gol e fazer a ginga como ele fazia no futebol de salão? O que tem naquela criança que ele conseguiu manter viva a par de todas as ordens que o faz ser absolutamente único, maravilhoso e ninguém conseguir copiar? Esses elementos vão ser mantidos, mas a estrutura do aluno que quando... Eu não mandei fazer isso, eu mandei fazer aquilo. Só que lembra da várzea? O menino tinha que driblar a pedrinha, o batente, jogar por cima da chinela. Essas habilidades que nos deram a fama e a ginga no futebol, elas acabam sendo tolhidas pelas escolinhas, porque o professor, muitas vezes, não é toda vez, mas muitas vezes, ele se arvora a colocar a disciplina, o elemento tático à frente da brincadeira e do elemento técnico. Então, na psicologia, e tem textos maravilhosos nos ensinando que até determinada faixa etária, se você troca o brincar pelo jogar, você acaba com o jogador futuro. Porque você tira dele toda a espontaneidade. Então, saber dosar é aquele como que eu dizia no início. Saber como fazer com cada idade é da psicologia. Saber o que fazer é da educação física. A técnica tem que ser incorporada. Gradativamente. Porque se ela vira uma regra externa, o cara fica engessado. Ele não tem, esse engessamento que você está dando esse nome, ele não tem ainda a autoconfiança e a segurança enquanto rapaz, enquanto moça, para ter firmeza de que ele pode errar e acertar. E aí, tem que fazer, por que você não fez errado? Repete 1000 vezes. Isso faz com que você dê um passo atrás. Aqueles que sobrevivem a isso, porque tem na malemolência, na ginga e na desobediência um quê a mais, ele consegue depois aprender que ele tem que cumprir a regra. Perfeito. Então, vamos fazer o seguinte, o Edgar quer falar aqui, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo, depois nós voltamos em você, tá, Edgar? Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais sobre psicologia esportiva e taekwondo. Daqui a pouquinho.